Oi, minha gente, tudo certinho com vocês? Eu sou Rita, professora de português, e hoje mais uma vez eu venho trazer uma dica super legal de língua portuguesa. Hoje eu vou falar sobre um gênero textual, né? Muito diferente do que eu venho falando até então, que são dicas relacionadas à gramática. Hoje eu venho falar sobre texto, tá? Então, nesses últimos dias eu coloquei nos stories a respeito da notícia e da reportagem. E perguntei para vocês se vocês sabiam a diferença, né? As diferenças existentes entre notícia e reportagem. Gente, para começo de conversa, esses dois gêneros textuais são diferentes, mas causam confusão porque são gêneros textuais parecidos e jornalísticos. Além disso, tem como objetivo informar, tá? Porém, a notícia tem como objetivo trazer uma informação rápida, objetiva, tá certo? Principalmente para quem quer saber o mais rápido possível de algo que aconteceu recentemente. Tanto é que os verbos utilizados nesse gênero textual são verbos no presente. E não é porque a pessoa que escreveu a notícia estava ali no momento em que o ato aconteceu, no momento em que o fato que gerou a notícia aconteceu. Nada disso. Mas é para passar a impressão de que aquele texto, né, já que são às vezes o mesmo fato, pode ser escrito por vários jornais diferentes, né? Ele é recente, porque essa é a marca de uma notícia. Ser um texto que traz uma informação que aconteceu recentemente. Então, quando os verbos são usados no presente, acaba trazendo essa ideia de que o fato acabou de acontecer, tá certo? Diferente da reportagem, que não se preocupa com isso, não se preocupa com o tempo. Tanto é que, dependendo do tema, se a gente for buscar uma reportagem que aconteceu há 5 anos, essa reportagem continua sendo uma reportagem atual. Normalmente, quem vai buscar uma reportagem é porque quer se aprofundar num determinado tema. É um texto mais longo, é um texto que traz mais detalhes, mais informações, dados estatísticos. E aí, gente, uma notícia, um tema de uma notícia pode inclusive gerar uma reportagem futuramente, tá? Mas a notícia ela vem só naquele momento ali para informar e ponto. Inclusive, se a gente for pegar uma notícia, por exemplo, da semana passada, um exemplo, né, para essa semana ela vai estar desatualizada. Então é importante a gente procurar saber quando aquela notícia ela foi publicada, porque dependendo do dia vai estar assim desatualizada, tá certo? Então, outra coisa, a notícia ela tem o título, né? Que também pode ser a manchete quando é uma notícia principal do site, de um blog, de um jornal impresso, tá? Tem o subtítulo, que é um acréscimo ao título, normalmente é uma frase maior que complementa o título. Tem o lead, eu até perguntei para vocês nos stories, né? Vocês sabem o que é o lead? Então, que é inclusive uma palavra que veio do inglês, né? O lead, gente, é o primeiro parágrafo da notícia que normalmente fica destacado. E quem normalmente está com mais pressa vai ler somente o lead, que é para saber das informações mais rápidas, né? Porque ali normalmente tem as informações, as respostas, as informações das seguintes perguntas: o que aconteceu, quem estava envolvido, quando aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu e por que aconteceu aquele fato. Então, uma pessoa que escreve a notícia, normalmente ela reúne as respostas dessas perguntas no primeiro parágrafo e coloca ali de maneira sucinta, de maneira resumida, que é chamado de lead, tá? E a partir do segundo parágrafo até o fim, o que acontece? A gente chama de corpo do texto, que é quando a pessoa que escreve essa notícia, ela vai detalhar o que foi que aconteceu, as informações que estão no lead, ele vai detalhar, né? Se ele colocou menina de 12 anos foi atacada por pitbull, por exemplo. Aí no corpo do texto vai dizer o nome da menina, vai dizer o nome do bairro, vai contar a história com mais detalhes para a gente entender quem eram as pessoas, como foi que aconteceu, né? Para a gente entender com mais atenção, tudo direitinho, tá? Outra coisa,
A estrutura de uma notícia também é parecida com a estrutura da reportagem. Por mais que sejam textos gêneros diferentes, é outra coisa que faz a gente se confundir, né? A reportagem também tem essa estrutura, né? Porém, gente, é bom a gente sempre lembrar, eu já falei, eu vou repetir, a reportagem, ela traz mais informações, mais detalhes, traz inclusive dados estatísticos, dependendo do tema da notícia, traz trechos de entrevistas, aí você pode até dizer, mas a notícia também traz. Sim, algumas notícias podem trazer também. Mas na reportagem pode trazer trechos de entrevistas de estudiosos sobre aquele determinado tema. Por exemplo, você está falando sobre o uso do celular por adolescentes que não conseguem se livrar desse celular, digamos assim. Sei lá, um exemplo aleatório que veio aqui agora. Aí você pode entrevistar uma psicóloga, por exemplo, né? Então é uma pessoa que está habilitada para falar do assunto, né? Se ela estuda, se ela fala, se ela já trabalha com esse tipo de assunto, né? Então pode conter ali trechos de entrevista ou de depoimento dessa psicóloga ou de pais que convivem com esses adolescentes, né? Ou dos próprios adolescentes que passam por esse tipo de problema de dependência, vamos falar assim, né? Por não conseguir se livrar do celular para estudar, para socializar pessoalmente, entre outras situações, tá certo? Então essa é a principal diferença, tá? A estrutura é praticamente a mesma, os textos são jornalísticos, o objetivo é de informar, porém, a notícia, quem procura é uma pessoa que quer se informar de algo recente e a reportagem normalmente é alguém que quer se aprofundar sobre determinada informação. Tá certo? Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você não me segue ainda no Instagram, tá certo? É @portuguêscomafeto. O meu canal no YouTube também é Português com Afeto. Curte esse vídeo, compartilha, tá? Compartilha o conhecimento. E fala pra mim também se você gostou, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.